estamos aí continuando aí com os vídeos. Eu fiquei essa semana aí um pouquinho fora do ar. Aconteceu umas coisinhas aí comigo, mas independente, a gente não pode desistir, amém? Continuar perseverando na fé, falando a verdade, combatendo o sistema religioso e buscando os irmãos verdadeiramente para a sã doutrina de Cristo. Apesar que sã doutrina não é um rótulo, tá? Como já escutei aí de alguns aí dizendo que sã doutrina já é um rótulo, né? Os irmãos vão lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, vai ver que ali está escrito sã doutrina, né? Que é a doutrina da graça de Deus. Amém? Peço aos irmãos que ore a Deus, peço a confirmação no coração, sabedoria no espírito, estejam com as suas Bíblias abertas, ok? E nós vamos continuar com os estudos da predestinação, que infelizmente tem alguns que se convertem e pensam que já estão salvos, mas não é assim que a coisa é. Antes da gente começar a entrar na complexidade dos estudos, só Deus sabe quem vai e quem não vai, ok? Assim também, só Deus sabe o dia que Jesus vai voltar sobre as nuvens do céu. E é aí que está o mistério, porque nós temos que vigiar e perseverar. Se eu soubesse que já estava salvo, então eu não precisaria fazer muitas coisas. Até porque nós que estamos aqui, a gente não sabe o dia que Jesus vai voltar, e também a gente não sabe se nós mesmos vamos ser resgatados. Mas como é que eu sei, de repente, como eu posso ter a firmeza da minha salvação, por exemplo? Os irmãos vão em Tiago capítulo 1, versículo 27 e começam a executar ali aquele versículo. Começa a se abstenha do mundo, começa a fazer as coisas justas, começa a viver da sã doutrina de Cristo, plenamente, ok? E você vai tomar as consequências como eu mesmo tomei no serviço, né? O diabo, inimigo de nossas almas, levantou pessoas que eu nem tinha amizade e começaram a não gostar de mim, né? Pessoas que não tinha amizade, que eu não nem conhecia, e começaram a me conhecer através da implantação da raiva do outro, né? Então começaram a ver defeito no meu serviço, começaram... Quando começa assim, é porque é realmente para você sair do serviço, é para você... o serviço já não é mais para você, né? Mas da forma que eu saí, infelizmente, isso que me incomodou, né? Sair de uma forma injusta, e até mesmo os que eu acreditava e diziam que eram cristãos, desceram as águas, ouviram a eles e, infelizmente, fui demitido do trabalho, né? Mas vida que segue. Depois que eu comecei os vídeos no YouTube, no Kawai, começou os apertos aí espirituais. Amém? Meus amados, nós vamos continuar com a predestinação, como eu disse. Nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar, nem mesmo quem será salvo. É aí que está o mistério, para que a gente possa perseverar, ok? E aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que são verdadeiramente de Jesus Cristo, esses defendem a sã doutrina de Cristo. E esses meditam de dia e de noite. E esses não temem também a repreender pastor, não temem a ver uma coisa errada na igreja e repreender ou falar, tá? Esses não temem. E se você está dentro de uma igreja e vê uma coisa errada, sabendo que é errado, não fala, você está sendo pior que eles, porque você sabe e não repreende. Amém? Então, eu separei três frases aqui para que se refute, né, a predestinação daqueles que se convertem e falam que já estão salvos. O primeiro é as tentativas contínuas de Satanás ao erro. E a gente pode ver isso aí em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Mas a gente pode ler só 8, que diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário,
anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso aqui, Pedro falando, não é só para aquelas pessoas que iriam ouvir ele, mas também para ele mesmo. Porque se ele desse uma brecha do buraco, tamanho de uma agulha, Satanás entraria com certeza. Então, os ensinamentos não eram só para ele mesmo, não só para as pessoas, como também para ele mesmo, ok? Então, a gente pode ver que, por mais que você se converta, você ainda vai sofrer as tentações, ainda vai ter que lutar contra você mesmo a não errar, ok? A gente pode ver também, os irmãos podem ir em Mateus capítulo 4, os irmãos podem ir em Mateus capítulo 4, do versículo 4 ao 10, por exemplo, e você vai ver ali as tentações de Jesus, né? As 3 tentações. Primeiro, a tentação ao poder de Deus. Segundo, a tentação da fome. Terceiro, a tentação de ser rico, de ser poderoso nesse mundo, né? Então, você vê que o diabo tentou a Jesus Cristo e Jesus Cristo não quis, ele negou, ok? E olha que Jesus Cristo é o Senhor e o diabo conhecia, sabe quem é Jesus Cristo. E mesmo assim, Jesus foi tentado, ok? Então isso mostra que, por que Jesus foi tentado? Porque ele estava na carne, ok? Ele veio em carne. E a carne, ela tende a querer as coisas desse mundo, ok? Os irmãos vão, por exemplo, em Lucas, capítulo 22, do versículo 40 ao 46, que Jesus, quando está prestes a ser pego, Jesus vai angustiado a orar. E Jesus fala, passe de mim esse cálice. Ou seja, Jesus que veio em carne, sofrendo as coisas, o medo da carne, orou a Deus, angustiado, pedindo que passasse aquele cálice, ou seja, aquele cálice do medo, né, da desistência. E ainda, Jesus ainda disse para os apóstolos ainda, né, os discípulos no caso, que só se tornam apóstolos depois que Jesus vai ao céu. Então, ele disse aos discípulos, orai para que não entreis em tentação. Ora, se Jesus disse isso, e mesmo eles sendo escolhidos, por que Jesus disse isso a eles? Amém? Então, são coisas que você pode refutar essas pessoas, como eu também aqui já estou refutando pela própria Bíblia. O segundo é avisos contínuos de permanecer na graça de Deus. E você pode ver isso, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 7. Eu separei esses versículos, e não separei os versículos conhecidos, mas separei os versículos de Apocalipse. Apocalipse 7, versículo 14 ao 17. Você vê ali uma grande multidão de pessoas que foram salvas, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, elas permaneceram, venceram em Cristo Jesus, não abandonaram Jesus Cristo, né? E elas permaneceram em quê? Por ter aceitado Jesus Cristo? Não. Por continuar a ter defendido a palavra de Deus, continuar executando a justiça de Deus. Amém? E também, lá em Apocalipse capítulo 2, você já vê ali as 7 igrejas, e você vê que Jesus repreende, e depois ele diz, a quem vencer, a quem vencer, a quem vencer. E fora outros versículos também, né, como Mateus 24, versículo 13, que diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse 22, os irmãos vão lá, em Apocalipse 22, né, que Apocalipse 22, versículo 7, que diz, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ou seja, aquele que guarda vai estar vigilante para ser salvo. Amém? E Apocalipse capítulo 21, versículo 7 diz, a quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, isso aqui mostra que todo aquele que se converte, no nosso conhecimento, não está salvo, a não ser que você comece a abandonar o mundo plenamente e comece a servir a Jesus Cristo plenamente, ok? Não adianta você estar em cima do muro, ou seja, não adianta você estar em Cristo e
praticar a avareza, teoria da prosperidade, etc e tal, ok? Então não adianta essas coisas, tá? Ou você faz um ou faz outro. Contanto que lá em Mateus 7, Jesus mesmo instrui a gente primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que a gente precisa no mundo será acrescentada. Precisa, tá ok? Não é o que a gente deseja, mas que precisa, amém? E o último é o julgamento. Meus amados, o julgamento. Se eu já estou salvo, então qual é o sentido do julgamento por mais que eu seja salvo? Porque nós sabemos que aquele que vencer herdará todas as coisas. E esse será o julgamento dos salvos. Terá a coroa da vida, experimentada os frutos da árvore da vida, fonte da água, fonte da água da vida, da árvore da vida, uma coisa assim, né? E os salvos vão estar ganhando todas essas coisas, ainda são co-herdeiros ainda do reino de Deus, das riquezas do reino de Deus. E então, se eu já estou salvo, então por que eu serei julgado a ganhar essas coisas? Assim também como aquele que nasce para a perdição, então qual será o julgamento dele? Se ele nasce para a perdição, então qual é o sentido do julgamento? Os irmãos vão lá em Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15, vê ali as pessoas que vão ressuscitar pelo livro da vida, que estão com os nomes no livro da vida, e as que não estão. E a gente sabe muito bem que no testemunho de Cristo, não só os ninivitas, como também a rainha do meio-dia ressuscitarão no dia do juízo. Por quê? Porque eles foram atrás, não só os ninivitas, né, que se converteram com a pregação de Jonas, como também a rainha do meio-dia guardou toda a sabedoria que Deus deu a Salomão, e Salomão ensinou a ela. E ela, jubilosa, foi e certamente guardou e deve ter executado. Amém? Então Jesus dá esse spoiler de que a rainha do meio-dia vai ressuscitar no último dia e julgará Israel ainda. Amém? Então, meus amados, por aqui fica o vídeo. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido. Se não entenderam, negative o vídeo e comentem embaixo. Amém, meus amados? Fiquem na graça de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.